Olá, galerinha! E aí, tudo certo? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Hoje a gente não vai fazer as nossas atividades na apostila, a gente vai falar de uma data muito importante para o Brasil, que é o 7 de setembro. 7 de setembro, né? Semana que vem é feriado na segunda-feira. E vocês sabem por que é feriado na segunda-feira? Por que 7 de setembro é feriado? 7 de setembro é uma das datas mais importantes para o Brasil, e por isso que é feriado, né? Porque ela tem um acontecimento histórico, que foi a nossa independência. Ou seja, quando a gente ficou independente, ok? A independência do Brasil, ela aconteceu lá em 1822, tá? No dia 7 de setembro, quando Dom Pedro, que depois ele foi Dom Pedro I, né? Mas ele era só Dom Pedro, ele proclamou o grito da independência, né? Às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. O que acontece, né? Depois de muito tempo, muitos estudos, lembra que a gente já falou dos historiadores, que eles têm uma função muito importante na nossa sociedade, né? Que é pesquisar sobre a história, sobre o que aconteceu. Muitas pessoas falam que ele não proclamou o grito da independência bem certinho no rio Ipiranga, que ele estava próximo ao rio. Mas, né, que para deixar mais, digamos assim, certo, para que as pessoas entendessem aonde ele estava, a localidade onde ele estava, as pessoas, né, começaram a falar que foi no rio Ipiranga. Mas isso é uma curiosidade que a prof está trazendo. Tem controvérsias, ou seja, tem pessoas que falam uma coisa, tem pessoas que falam outra. Mas, enfim, foi lá no rio, ou próximo do rio Ipiranga, lá na cidade de São Paulo, que ele proclamou a independência, que ele gritou, né? Aquela frase, independência ou morte, ou seja, era independência ou eles iam para a guerra, né? Literalmente lutar com Portugal. Por quê? Como é que aconteceu essa independência e por quê, né? O Brasil, ele era uma colônia de Portugal. Ele fazia parte de Portugal, tá? E aí depois ele rompeu essa ligação com Portugal e ficou independente. E foi Dom Pedro que fez isso, tá? Tudo começou lá atrás com a transferência da família real, né, portuguesa para o Brasil. Então a família real, ela morava lá em Portugal e eles vieram aqui para o Brasil, tá? Vieram passar um tempo. Em 1808, né, teve um desgaste, ou seja, um cansaço na relação entre os colonos brasileiros, ou seja, quem era aqui do Brasil, né, principalmente da elite, com Portugal. Então eles começaram a ter desavenças, a ter brigas, porque eles não concordavam com Portugal querendo mandar neles, né? Quem já era daqui, não estava concordando com isso, tá? Esse processo de independência, gente, ele não foi pacífico, ou seja, houve guerras, né? Infelizmente, né? Houve muita resistência, tá? Resultou em batalhas, então teve muitas batalhas lá na Bahia, no Pará, em Cisplatina, que hoje é lá no Uruguai, tá? Mas as tropas ditas que eram as brasileiras, elas venceram, né? E elas conseguiram ficar resistente, né, ao Portugal, ok? E aí, Dom Pedro resolveu proclamar a independência do Brasil, depois de muito tempo. Isso não durou meses, isso durou anos. Então, até que o Brasil conseguisse se desligar de Portugal, foi bem difícil, foi, né, bem complicado. Surgiu a bandeira do Brasil, mas a bandeira do Brasil ela não era assim antigamente, né? Ela passou por várias transformações, certo? A gente só teve a bandeira do Brasil 3 dias depois da proclamação, a bandeira que é hoje, que é a original, tá? Então, olha só, aqui a gente tem Dom Pedro, né? E também tem todo o exército dele, né? Que estava com ele na hora de proclamar. Eles tinham ido viajar e quando eles, né, estavam voltando,
eles receberam uma carta dizendo que, né, era para o Dom Pedro ele voltar lá para Portugal. Como ele decidiu não voltar, ele falou, não, eu vou ficar aqui e eu vou tornar o Brasil independente de Portugal. A gente não precisa mais de Portugal. E aí ele estava passando pelo rio Ipiranga e ele proclamou independência ou morte, certo? Esse era o Dom Pedro. Olha só como ele se vestia, como era antigamente. E a prof trouxe uma curiosidade. Tem muitas pinturas que retratam, né, o Dom Pedro, seu exército, todos em cavalos, né? Mas, na verdade, o Dom Pedro, vocês sabiam que ele estava montado numa mulinha? Isso mesmo, ele estava voltando de uma viagem, né, do litoral para São Paulo. E naquela época, esse animal, a mula, ele era mais utilizado que o cavalo, na verdade. E o Dom Pedro, ele não estava num cavalo exuberante, bem lindo, como mostram, né, os retratos, as pinturas, as imagens. Ele estava em uma mula, certo? Então, aí no dia 7 de setembro, ele proclamou a independência do Brasil. Por isso que esse dia é tão importante para o Brasil, certo? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem. É uma pesquisa. A partir disso que a prof falou para vocês, explicou, e eu quero que vocês também pesquisem, vocês vão colocar ali na número 1. Por que foi criado o Dia da Independência? Por que aconteceu isso? Na 2, em que data que a gente comemora esse dia? E na 3, onde foi dado o grito da independência? Lembra que eu falei do Rio? E em que ano? Que eu falei também no começo do vídeo, certo? Então, façam as atividades com calma e com atenção, tá bom? Façam a pesquisa, caprichem na letrinha de vocês, façam no caderno de geografia, ok? Beijinho da prof e até a próxima aula.